E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal aqui do Rafael Camilo, do Dema. Agora, mais uma vez, mais um vídeo sobre o TOTS Proteus. Beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o modo de faturamento. Um dos principais módulos aí do Proteus, um dos mais usados inclusive. Tá? Esse aqui, como ele é um pouquinho mais extenso, eu vou ter que dividir ele em umas 3 partes, ok? Então essa aqui vai ser a parte 1, vamos falar um pouquinho do conceito dele. Aí na parte 2 a gente já vai entrar provavelmente no sistema, vamos visualizar algumas telas, algumas configurações. E aí na parte 3 a gente faz umas simulações de utilização do mesmo, tá bom? Beleza? Vamos lá? Começar aqui com a nossa apresentação. Beleza? Vamos lá. Introdução é o TOTS Proteus 12. Vamos falar aí uma visão geral sobre o RP, ok? E depois a visão geral e o fluxo sistêmico dele, depois nós entramos nele, ok? Então, já falando lá naquele primeiro videozinho, o que é o RP, né? Então, mais ou menos o que ele gerencia na sua empresa, as finanças, a manufatura e o RH, tá bom? Esse aqui é um fluxo bem simples e sintético que eu até apresentei no outro vídeo, e que como se fossem os departamentos interligados, né? Nós vamos trabalhar, primeiro nós vamos falar sobre esse aqui embaixo, que é o do faturamento. Nós temos os clientes, pedido de venda, consulta informações lá de crédito, a liberação de estoque, faturamento e depois o que ele faz dali para frente, ok? No geral aqui, se você vai vendo, praticamente todos os módulos são meio que interligados, né? Não vamos falar, como nós vamos fazer vídeos cada um focado no seu módulo, então não vou entrar muito em detalhes, sempre haverá esse fluxo aqui. Quando nós formos falar dos módulos, eu vou sempre referenciar nesse fluxo, beleza? Então nós vamos falar do módulo de faturamento, vendas e faturamento. Primeiro eu vou explicar quais as integrações que eles têm, então com quais outros módulos ele integra nativamente, e o fluxo operacional da informação, ok? Então vamos lá. Nosso lá é o módulo chamado SIGA-FAT, que é o faturamento, tá? O módulo 5, quando você entrar no Proteus, você pode escolher pelo nome SIGA-FAT ou simplesmente digitar 05, já sabe. Tá? Então vamos falar qual que é o fluxo da informação e integração dele. Então no módulo de faturamento, você pode começar tudo por você pode ter um orçamento, ou não trabalho com orçamento. O que seria o orçamento? Fazer aquela previsão de vendas, né? O seu vendedor vai lá no cliente e tem aquela conversa e tudo mais, então você precisa mandar um orçamento para o seu cliente. Então você pode fazer um orçamento, uma provisão de venda, que depois ele pode virar um pedido. Mas algumas empresas não têm isso. Essa parte aqui é direto na conversa mesmo, já conversa com o cliente e tal. Às vezes você tem algumas empresas que têm representantes comerciais, são empresas que fazem venda, né? Não é um funcionário da empresa, é uma pessoa jurídica que representa você. Então ela vai lá no cliente, faz todo a parte comercial e já tira o pedido ali mesmo, anota o que o cliente vai querer. Então ele não usa no sistema, não usa essa área aqui, vai direto para o pedido de venda. Então ele pode acessar remotamente o sistema ERP do cliente dele lá, da empresa que ele trabalha, que ele presta serviço, e ele faz o pedido de venda lá dentro direto, tá? Alguns clientes que eu atendo, a gente faz exatamente isso. Alguns o vendedor tira o pedido numa planilha, num talonário, manda para o pessoal lá do escritório, o pessoal do escritório faz a digitação. Em outros casos, o próprio vendedor acessa o sistema lá do notebook dele, do computador da casa dele, ou até da empresa onde ele está atendendo o cliente, acessa o módulo e faz o pedido de venda, ok? Uma vez o pedido de venda informado no sistema, ele passa por alguns processos. O primeiro dele é a liberação do pedido, tá? O Proteus ele tem um conceito de pedido digitado, pedido liberado, e aí depois das análises apto a ser faturado, tá? Então a liberação, por quê? O que eu posso fazer? Porque depois eu vou mostrar com você quando estiver nas telas dos pedidos, eu vou lembrar e vou
falar sobre isso aqui. Essa liberação, de repente você pode fazer um pedido ao cliente seu. Vamos imaginar que você venda equipamentos, ou venda produtos, ou venda comida, e o cara já faça um pedido para você de 10 unidades, ou 100 unidades. Faz um pedido mensal. Ó, eu vou querer nesse mês que você me venda, sei lá, 100 unidades de um produto X. Só que ele fala que ele quer que você entregue parcial. Então, essa semana você me entrega 50, semana que vem mais 10, outra semana 20 e assim por diante até completar a 100 que ele pediu. Então, por isso que nós temos esse conceito que eu posso pegar um pedido já digitado lá com uma quantidade X, eu posso ir liberando parcialmente e em doses homeopáticas, ou posso liberar 100%, tanto faz. Tá? Aí depende muito de cada situação. Então, por isso que eu passo por uma liberação. Posso liberar uma quantidade a faturar até o limite máximo, que é a quantidade digitada, ok? Quando eu faço essa liberação, ele passa por uma análise de crédito. O que é essa análise de crédito? Pense no sistema como se fosse seu cartão de crédito. Ele vai ver se você tem um limite de crédito, se você não tem nada atrasado, se você tem outras duplicatas em aberto. Então, o sistema ele pode passar por uma análise de crédito. Existe uma parametrização que você informa se você vai trabalhar com análise de crédito, tá? Então, se você trabalhar com análise de crédito, você tem lá algumas situações aonde eu posso definir qual será o conceito do crédito. Você pode falar, não, mas eu tenho 10 clientes, 2 clientes eu sei que eles são bambambam, nunca vão me atrasar, eu vou sempre vender para ele, independente se ele estiver me devendo, não estiver devendo, eu tenho um contrato que eu vou vender sempre para ele. Então eu consigo dar uma análise para ele, eu coloco uma categoria, falo que ele é de uma classe chamada de um risco de crédito, ele fala que ele é um risco A. O que é um risco A? Como se nós fôssemos aí o famoso antigo American Express, né? Cartão sem limite. Então, hoje são os cartões Blacks aí de algumas instituições, que é o Platinum, aqueles que não tem limite. Independente se você vai comprar lá a Ferrari, ele vai aprovar. Se você vai pagar ou não, são outros 500, né? Então, nesse caso, quando eu tenho esse grau de risco, ele vai olhar, opa, esse cara é grau de risco A, eu já passo direto e vou para análise de estoque. Se não, eu sou um cliente grau de risco B, C, D, qualquer coisa que seja, aí eu vou passar por todas as análises. Eu posso definir um limite de crédito, quanto esse cliente tem de limite, como o cartão de crédito, eu tenho um limite de 10 mil, então eu só posso comprar até 10 mil reais, mais que isso ele fica travado aguardando que alguém faça uma análise e uma liberação pontual manual, ok? Ou não, eu tenho 10 mil, beleza, o meu pedido é de 5, então eu tenho salário, mas ele tem algum atraso, tem alguma duplicata em atraso, e já tem algum outro pedido liberado, a soma, né? Porque é igual no cartão, se você faz compras parciais, aquele saldo fica como crédito consumido, então seu crédito é reduzido, beleza? Vamos partir do princípio que esse cliente aqui, tudo bonitinho, foi lá e tá ok. Vai para análise de estoque. O que é a análise de estoque? Se você está vendendo um produto e você controla o estoque no seu sistema, então eu vendo equipamentos de informática, então eu quero saber quanto eu tenho de cada equipamento, insumo, sei lá, periférico, qualquer coisa, eu posso controlar e ele vai ver, opa, liberou a crédito, então se ele liberou a crédito, eu posso vender para esse cliente. Se eu posso vender, eu vou ver se ele tem estoque. Se tiver estoque, opa, tem estoque disponível, vai dar para atender, não vou ficar devendo, aí eu faço a geração da nota fiscal. E aí, após a geração, neste momento aqui, ele tem algumas integrações. Vocês vão ver que eu fiz aqui uns riscos contínuos e um tracejado. Vocês vão entender o porquê. Esse risco contínuo, que é a integração nativa, no momento que eu gero a nota, eu falei, opa, é um pedido de venda, ele vai gerar um contas a receber no valor total da nota. Se analisou o estoque e vai consumir estoque, automaticamente eu vou baixar do meu estoque aquela quantidade de peças vendidas. Ao mesmo tempo que, por ser uma nota fiscal, eu tenho que ter dados fiscais, então eu já integro com meus livros fiscais, eu informo lá que ele tem uma integração fiscal, tá? Se eu tiver com a minha contabilidade implantada e parametrizada, também eu já faço os lançamentos contábeis, podendo ser online ou offline. Eu posso ser no momento que eu estou gerando, ou posso, no segundo momento, acionar uma rotina que me integre.
E, por fim, também vamos imaginar que eu estivesse vendendo um ativo da minha empresa ou comprando um ativo da minha empresa, tanto no pedido de compra como no pedido de venda, eu estou vendendo um carro da empresa. A empresa tem um carro, eu preciso vender esse ativo. Então eu tenho que baixar o meu ativo lá, meu ativo fixo lá do módulo 01, que é o módulo de ativo fixo. E aí, por fim, eu tenho que fazer o que? A transmissão para ser fácil. Por que eu coloquei esse tracejado aqui? Porque essa é uma integração que não é online real time, né? Eu tenho que sair da tela de geração, abrir uma outra opção no menu e transmitir. Né? Até tem hoje alguns jobs que você consegue deixar rodando, o Auto NFE, que é um job que foi criado, que assim que é gerada a nota, ele já faz a transmissão. Mas por que você vai perguntar, pô, mas por que Dema aqui não é, isso aqui não é? Porque o Proteus, ou o Microsiga, né, o TOTOS, ele vem lá dos anos 80. E se você pensar bem, quem já tem um pouquinho mais de 40 aí, trabalhou no mercado, sabe que há 20 anos atrás você emitia a nota fiscal num formulário contínuo, né? Você imprimia naquela impressora matricial, aquela impressora de agulha, com fita e tudo mais. Não existia nota fiscal eletrônica, né? E para quê? Para que não tivesse que reescrever todo o sistema, mudar alguma coisa e não perder legado. E também quando veio a nota fiscal eletrônica não foram todos os ramos que entraram, né? Algumas empresas mesmo, nem todas foram obrigadas a transmitir a nota fiscal eletrônica, né? Você começa, primeiro foram grandes empresas, depois, né, foram empresas de médio porte, depois foram empresas pequenas, então até hoje ser todo mundo obrigado, teoricamente, praticamente 100% do Brasil tem que emitir nota fiscal eletrônica. Não era assim, né? Então foi feito hoje como se a gente fosse fazer um adendo ao sistema. Nada mais é que adicionaram uma rotina a mais. Então criou-se o SPED NFE, que é uma rotininha que você, depois de você preparar suas 10, 15, 20 notas fiscais, de uma só, você prepara todas, faz todos os seus pedidos, vende todos os seus pedidos, você vai numa rotina e faz a transmissão para ser fácil. Tá? E aí você transmite essa nota, aguarda o retorno, e aí sim imprime a DANF para depois ir com a mercadoria. Automaticamente, se o seu cliente tiver o cadastro informado, bonitinho, a número da nota fiscal, perdão, o e-mail cadastrado, ele vai disparar o XML para o cliente e a DANF. Até lembrar aqui para quem ainda tem dúvida, a DANF não tem valor jurídico nenhum, ela é meramente um documento auxiliar para acompanhar a mercadoria. O documento oficial que todo cliente tem que guardar por 5, 10, sei lá quantos anos é o XML. Se um dia vier um fiscal na tua empresa, ou se for no seu cliente, ou no seu fornecedor, ele não vai pedir as DANFs, ele vai pedir os XMLs. E se você tiver faltando algum XML, ele pode te autuar. Tá? Ou seja, antigamente nós tínhamos as cópias das notas fiscais, então nós tínhamos um livro todo encadernado, encapado, você guardava todas as notas fiscais, todos os canhotos e tudo mais. Hoje, como é eletrônico, né, já há algum tempo, tudo é o XML. Então tanto é que existem hoje várias empresas aí que viraram repositórios de XML. Elas são responsáveis por pegar todos os XMLs que emitem contra você e guardam lá numa área, até se um dia você tiver uma fiscalização, você precisar pegar, tá? Então, por que hoje, né, eu coloquei esse tracejado aqui na Cefaz? Porque ele não é 100% integrado online, tirando se você habilitar a rotininha lá do Auto NFE, tá bom? Vou desligar a câmera aqui para continuar. Então, essas são as integrações macros e nativas, né? Mas embora são nativas, mas são parametrizáveis, tá? No Proteus lá eu tenho um lugar que nós vamos falar no segundo vídeo, quando a gente falar de cadastros e tudo mais, tá? Embora eu vou falando logo aqui na frente alguns, mas quando eu vou mostrar propriamente na hora que estiver dentro do sistema, quando que ele integra com o contas a receber, quando que ele integra com o estoque, quando que ele integra com o fiscal, quando que ele integra com o contábil e com o ativo fixo. E a Cefaz, obviamente, também em que momento que ele vai saber se vai ou não enviar para a Cefaz a nota, ok? Vamos para o próximo slide. Então, como é que é o fluxo operacional? Vamos imaginar que o slide do orçamento, né? Então, no modo de faturamento, o cara fez um orçamento,
Se ele sim, tem um orçamento, ele vai olhar o orçamento, vai ver se aprova o orçamento, ou seja, você mandou para o seu cliente e ele aprovou ou não aprovou. Se ele não aprovou, volta para o orçamento, pode encerrar ou vai para uma análise, de repente o cliente pediu mais desconto e você volta e novamente para o orçamento, reanalisa, dá um descontinho, aí o cliente aprova, né? Então, se sim está aprovado ou aqui em cima não tem orçamento, os dois vão para o A. O que é? Gera o pedido de venda. Cria o pedido de venda. Esse pedido aí, nesse cara que eu vou colocar qual a condição de pagamento, quem é o vendedor que fez, né? As mensagens que vão para a nota, qual a quantidade que eu estou vendendo, qual o preço que eu negociei com o cliente, preço total, e aí algumas informações, de repente o cliente quer que você informe o pedido de compra dele internamente para ficar fácil dele sincronizar, entre outras informações que são úteis aí no dia a dia, tá bom? Digitou o pedido, ele vai passar por uma liberação automática, que é quando você, eu quero liberar esse pedido, essas 10 unidades, 100 unidades, 50 unidades. Se a liberação for automática, já tiver, assim que eu digitar, ele já libera automático, ele já vai passar para o segundo para o B. Se não, ele vai aguardar você fazer uma liberação manual do pedido, que aquele que eu falei no slide anterior. O cliente fez um pedido de 100 unidades, só que ele só quer que você entregue 50, ou 20, ou 10, ou uma unidade. Então você faz uma liberação manual de uma peça, de N peças, ok? E aí vem aqui. Bom, aí ele vai analisar se você tem crédito. Tem crédito sim ou não? Se você tiver crédito, ele já vai olhar o estoque. Senão, ele vai passar por uma rotina de liberação de crédito, vai ficar ali represado para que a pessoa da análise de crédito, então o departamento de crédito da empresa, verifique esses pedidos. Né? Existe uma tela específica onde só mostra os bloqueados se você filtrar. Aí ele consegue fazer a análise e faz a liberação ou não. Rejeita, fala, não vou vender para esse cara me deve muito, tudo mais. Ou não, simplesmente pode autorizar, beleza, olhei aqui, tá aprovado, vamos sim. Passou pelo crédito. Aí pergunta, mas por que primeiro ele olha a crédito para depois olhar o estoque? Simples assim. Se eu nem vou vender para um cliente, o cliente nem tem crédito na praça, para que eu vou reservar o estoque de um produto que eu poderia vender para um outro? Pensa que nós estamos falando aqui, você está numa empresa, como diz até um youtuber aí, é um organismo vivo, né? Ele está o tempo todo em evolução e em processo. Então você pode receber de repente, você é uma empresa de TI, ou no caso de sistemas, você vai revender computadores, ou não, você é uma loja, uma papelaria, você tem lá, você está vendendo sulfites, pacotes de sulfite, ou sei lá, carimbo, você está em caneta. Imagina que você está recebendo 50, 60, 70 pedidos de vários clientes diferentes, cada um com uma quantidade X. E já que você tenha 1000 canetas Bic para vender, beleza? Um exemplo bem simples, 1000 canetas Bic. E você recebeu 20 pedidos de 20 clientes diferentes, que a soma desses itens que eles estão pedindo vai dar mais de 1000. Mas você recebeu o primeiro pedidinho lá de 500 canetas minha, lá do Dema. Aí o que acontece? Se eu já reservar o estoque deste cara sem saber se eu tenho crédito, eu já vou reservar 500. Aí todos os demais pedidos, enquanto não estourar os outros 500, ele vai ficar bloqueado. Mas aí vai ver, aí a hora que vai chegar e eu pedir uma análise de crédito, eu não tenho crédito na praça, eu estou devendo, eu preciso pagar antecipado. Então, para que eu vou reservar para mim se pode ser que eu nem venda para ele? Vai passar para aquela empresa de departamento, aquela rotina de liberação de crédito, né? Então, com isso, o sistema primeiro analisa crédito. Se você vai passar crédito, vou vender para o cliente, aí sim faz sentido eu analisar o estoque. Beleza? Acho que está dando para entender, né? Passou assim, tem o crédito, o cara não vai, eu vou vender para ele, pelo menos a parte financeira eu vou vender para ele, né? Às vezes o que acontece? Muitas vezes a área de crédito também tem um pouquinho de conhecimento fiscal. De repente eu tô com meu CNPJ tá bloqueado, virou o ano e eu fiquei inadimplente com a Receita Federal, não paguei impostos, ou de repente eu não enviei os documentos necessários no final do ano. Aí o que acontece? A Cefaz, ela faz análises de tempos em tempos, ela pode simplesmente, se você é um revendedor, você tem uma inscrição estadual, ele pode bloquear a sua inscrição estadual. Se você bloquear a inscrição estadual, se eu tentar transmitir uma nota para a Cefaz, ela vai ser rejeitada. Vai falar que este cliente não está apto a
ter faturamento. Então a empresa meio que está meio bloqueada pelo governo. Tá? Então por isso que eu só vou liberar o meu estoque depois que eu tiver 100% ok que meu cliente eu vou vender para ele. E depois disso, ele vai para a análise de estoque, a mesma coisa vai fazer, tá? A análise de estoque tem estoque? O que é ter estoque? Tem disponível, eu tenho 1000 unidades de caneta, já tirei alguns, tá lá as 1000, não faturei ainda, mas eu tenho alguns pedidos colocados, que já estão reservados, que vão ser emitidos. Então, opa, eu tenho 1000, mas eu tenho 500 produtos já empenhados em outros pedidos. Então, só tenho 500 de saldo. Opa, mas o que eu quero vender também é 500. Então, o saldo bate, eu passo para frente. Imaginar que não, eu não tenho isso, então eu preciso ficar bloqueado na rotina de liberação de estoque, porque às vezes eu tenho que mandar comprar mais, se eu sou uma indústria, eu tenho que mandar produzir mais. Ou de repente eu falo, pô, esse cliente é mais importante que a papelaria da esquina. Então eles tornam aquele pedido da papelaria da esquina que ia querer só 100 e complementa para libera estoque para que o meu pedido que é maior seja atendido. Isso acontece muito, às vezes você não tem empresas que não, chegou lá, bateu, você tem já sai faturando, né? Principalmente você olhando isso no e-commerce hoje, e você vê o saldo instantâneo do saldo do estoque do seu cliente, do seu fornecedor. A hora que você fechou o pedido, já está aprovado, se você comprar cartão de crédito, aquela coisa toda, já vai bater lá, já vai faturar, já vai transmitir, vai mandar para o pessoal do estoque e vai sair a mercadoria para você no dia seguinte, assim, conforme o prazo. Beleza? Muito bem. Voltando para o estoque, tem o estoque, eu vou para a preparação do documento, que também é uma rotina à parte que eu posso hoje chamar tanto na mesma tela do meu pedido de venda, como eu tenho uma telinha lá onde eu posso faturar várias notas ao mesmo tempo. Imagina que eu trabalho numa empresa que tem muito pedido, recebo muitos. Então, não vou ficar indo um por um, fatura esse. Eu posso marcar todos e faturar a porrada. Eu posso faturar 50 de uma vez só, ele vai faturando conforme a ordem de digitação, beleza? Então ele vai para preparar documento de saída. Beleza, preparar documento de saída. O que ele faz? Ele vai para o documento de saída, preparou o documento, beleza. E aí eu vou para a integração da Cefaz. Depois que eu preparei a nota, e lembra que eu tenho aquele externo, que eu preciso sair do sistema, sair daquele módulo e ir no módulo de NFS Cefaz, que eu vou integrar com a Cefaz. Eu escolho as notas, faço a transmissão. Aí lá que nós temos algumas coisinhas. Tá, vou ativar a câmera de novo para explicar melhor. Na Cefaz existem algumas pré-validações. Você não simplesmente transmite um XML, que é um formato de arquivo, hoje acho que muita gente sabe o que é, onde vão as informações da sua nota, e manda para a Cefaz. Lá eles checam várias coisas. Primeiro, se os números estão batendo, se a soma da quantidade bate, se o total da nota está informada, se os impostos que você teoricamente calculou está batendo, né, se estão coerentes, tem alguns campos específicos da código da situação tributária do ICMS, do IPI, do PIS e COFINS, o CFLP que está usando. E umas coisas que ele checa, alguns dados cadastrais do seu cliente, e até mesmo o seu. Então de repente o endereço não está incompleto, tem o código do município, que hoje, como o Brasil é muito grande, tem às vezes municípios em comum com o mesmo nome, para não ficar uma coisa no texto, pensa, eu moro no ABC, beleza, hoje dia deu, mas tem São Bernardo do Campo. Uma pessoa pode escrever São Bernardo do Campo, bonitinho, pode ver S Bernardo Campo, SBC, SB Campo. Então, para não ficar uma coisa que ficaria difícil, eles criam o IBGE, tem cada município do Brasil tem um código, e esse código tem que ser informado. Ou outra coisa, você tem um produto que tem EAN, que é o código barra. Se o código barra não estiver correto, ele vai recusar. O NCM, que é um código da posição do IPI do produto. Se você informar errado, ele vai recusar. E entre outras checagens. Então, ele faz essa transmissão e verifica se tem erro ou não. E lembra que eu falei que se de repente eu estou inadimplente com a Cefaz, com a Receita, ele pode me bloquear. Não permite que eu receba uma nota fiscal. Então ele pode acusar um erro, aí lá tem um monitorzinho que você vai lá, aguardando lote, autorizando, assinando, nota fiscal autorizada, ou não, recusar tem um motivo, qual o motivo da recusa.
tá? Então, acusou o erro lá, você vai no monitor, identifica o erro. De repente tem alguns erros que você precisa regerar a nota. De repente colocou o CST errado, o CFOP errado, essas coisas que você não consegue mudar. Preciso cancelar a nota, acertar a minha origem, refaturar e aí retransmitir. Agora tem alguns dados que não. De repente, o NCM do produto. Basta eu entrar no caso do produto, corrigir, colocar certinho que ele vai regerar. Ou, por exemplo, o EAN do produto. Mesma coisa. Putz, faltou o último número, o dígito verificador. Vou lá e corrijo. Alguns dados cadastrais no endereço, no telefone, né? No Proteus o que acontece? O telefone ele é composto por 2 campos, DDD mais telefone. Aí e eu tenho que ter no mínimo 8 caracteres, a somatória de tudo isso. Algumas vezes algum usuário vai criar um cliente novo, põe só o DDD e não põe telefone. Aí fica o quê? 11 e sem telefone. Tem menos de 8, ele vai dar um erro, seu telefone está errado, só tem 11, 2 números. Então, ou você não preenche nada, deixa o DDD e o telefone em branco, ou preenche só o telefone sem o DDD, ou preenche os dois. Tá? Se você preencher pela metade só o DDD e não preencher o telefone, quando ele for concatenar, ou seja, juntar os 2 textos, em vez de ter 11 números, 10 números, vão ter só 2, ele vai rejeitar. Então, esses são alguns casos que eu não preciso cancelar a nota e regerar. Eu vou lá, faço acerto no cadastro e retransmito a nota. Então, se eu for regerar a nota, volto lá no slide anterior, né? Vou lá, excluo a nota, volto no slide anterior, continuo, refaço, refaturo e transmito de novo. Não preciso regerar a nota, só corrigir. Volto aqui para o C, retransmito, faço a integração, transmissão. Acusou erro agora? Não, agora está perfeita lá, deu nota fiscal autorizada, né? Autorizado a emissão da DANF, alguma coisa assim. Você vem, autorizado o NFE, ele vai disparar o e-mail para o seu cliente. Se você tiver uma transportadora associada à nota e essa transportadora tiver o telefone, tiver o e-mail cadastrado, ele vai enviar a cópia para a transportadora, tá? Com o XML e a DANF em PDF. E você pode imprimir a DANF, acabou, bonitinho, finalizou o processo, beleza? Vou fechar aqui a câmera rapidinho. Bom, vamos lá, agora rotinas do módulo SIGAFAT, tá? Que é o módulo de faturamento. Vou falar sobre essas rotinas, vou falar o funcionamento de cada uma, só que só vou mostrar no vídeo 2, ok? Que aí eu vou entrar no RP para mostrar. Então nós vamos ter ali em atualizações, o menu do Proteus eu vou mostrar no segundo vídeo, como é que ele é composto. Então ele vai ter sempre atualizações, consulta, relatórios e miscelâneas. No atualizações vai ter cadastro de cliente, onde eu vou cadastrar todos os nossos clientes, ou seja, para quem eu vou vender, ok? Quem serão nossos clientes que irão comprar nosso produto, nosso serviço. Vou cadastrar os nossos produtos, então o que eu vou vender eu vou cadastrar produtos ali que eu vendo, produtos que eu compro, insumos ou até mesmo ativos. Então, se eu comprar um carro e eu preciso ativar isso no meu sistema, vou comprar notebooks e de repente também eu preciso amanhã ou depois mandar para uma manutenção, emitir uma nota fiscal de remessa para conserto, como vocês viram que nós falamos logo no comecinho. Hoje é tudo nossa eletrônica, não tem mais talonário, né? Se eu sou uma empresa que sou obrigada a emitir nota, tirando algumas empresas que têm a isenção de gerar nota, como hospitais, né? Algumas empresas de órgãos públicos, eu faço apenas uma declaração, mas não é o nosso caso. Eu tenho que ter os produtos cadastrados no sistema, né? Vendedor, se eu tiver vendedor, eu posso ser uma empresa que o próprio dono vende, se é uma empresa pequena, uma ME que só é o dono, mas eu não, posso ser uma empresa de médio porte, grande porte, onde eu tenho vendedores, onde eu pago comissão pelas vendas que ele me faz, tá? Transportador, porque vou precisar, posso nem for o nosso carro, que eu preciso colocar na nota fiscal, o próprio cliente retira, eu preciso colocar essas informações, então eu tenho que ter esse transportador cadastrado. O TES, isso sim que vai ser uma coisa, inclusive vai levar uma boa parte aí do nosso segundo vídeo, que é o tipo de entrada e saída. Esse cara é o coração que a gente fala, é o coração do sistema, é o coração do sistema para faturamento e para compras, né? Ele faz é ele que vai definir as integrações que vai integrar com o módulo de contas a receber,
o módulo contas a pagar, que é o módulo financeiro em geral, com estoque, com livro fiscal, com ativo fixo, entre outras coisas, tá? E quando eu estiver lá eu vou entrar no detalhe, embora esse é bem mais moroso, mas é muito importante por sinal. Condição de pagamento, se eu estou fazendo uma venda, eu posso vender à vista, vender a prazo, em 3 vezes, 4 vezes, né? Então existe um cadastro com os campos específicos para isso, e também nós vamos falar sobre isso. Campo de fórmulas, esse aqui é um que a gente usa muito para colocar mensagens na nota, né? Aquelas mensagens que às vezes precisa para Cefaz ou alguma outra coisa, na hora aí vocês vão entender melhor, tá? Aí depois nós temos na segunda opção do menu, temos o cenário de vendas e orçamento. Cenário de vendas, se eu quiser cadastrar, ter os orçamentos, eu ter tabelas de preço. Então de repente eu posso vender um produto para vários tipos de grupo de empresas diferentes e cada um tem um preço de venda diferenciado. Ou se eu vendo para São Paulo, eu vendo a um preço porque eu tenho ICMS de 18% ou 25% dependendo. Se eu vendo para outros estados que não seja Norte e Nordeste, então para o Sul, Sudeste, né? Então eu tenho que vender com ICMS a 12%. Então eu coloco o preço um pouquinho menos porque eu embuto no preço ICMS 12%. Ou se eu vendo para o Norte e Nordeste, e aí eu vendo a 7%, ou se for importado 4%, aquela coisa toda, então eu posso criar uma tabela de preço para cada região, para cada cliente, para cada setor, e eu posso criar isso daí, para que esse preço já traga automaticamente quando eu for fazer a digitação do meu pedido de venda. E os orçamentos, né, como eu estava falando ali, eu posso ter o orçamento, a aprovação do orçamento e tudo mais. Depois eu tenho a tela de pedido, onde eu vou fazer o pedido de venda, onde eu vou digitar o pedido, ou transformar um orçamento em pedido, ele vai gerar aqui. Eu posso fazer a liberação, aquilo que eu falei lá no primeiro slide, que eu posso vender. Um cliente me pede 100, mas ele fala, me entrega de 50 em 50. Então eu faço liberações parciais ou total do pedido. A análise de crédito do pedido, a liberação do estoque, a análise do estoque. A liberação de crédito estoque é uma coisa que eu vou falar lá quando a gente não trabalha com rastreabilidade, ou seja, quando eu posso fazer um faturamento com estoque negativo. Não é muito usual, mas pode acontecer, tá? E aí eu no dia do segundo vídeo eu entro mais nesse detalhe. Controle de reservas, também eu vou entrar nesse detalhe. Depois eu posso reservar um produto, alguma coisa para um determinado cliente, para um determinado pedido. Então, ou seja, ele fica reservado, ninguém consome aquele item, ou aquele produto, ou aquele lote, enquanto eu não autorizar por esse controle de reservas. Eliminar resíduo, o que é eliminar resíduo? Lembra que no segundo caso aqui, liberação parcial, o cliente eu quero 100 unidades, ó, que você me fatura essa semana 50, semana que vem 20. Aí sobraram-se 30 para ser faturado. Ele fala, olha, não quero mais, não vou querer os outros 30. Você elimina o resíduo desse pedido para que esses itens voltem para o pedido, voltem para o estoque e fique lá para que alguém possa consumir e ser vendido para outro cliente, tá? E aí o seu pedido já fica encerrado. Então ele vai ficar eternamente aberto com pendência para faturar. E aí você vai tirar algum relatório gerencial, vai achar que vai faturar esses 30 itens restantes e não vai faturar nunca. Então você elimina resíduo. Aí no módulo de faturamento tem lá o documento de saída, que é para gerar o documento, né, para gerar a nota fiscal. Lembra que se tiver um problema na transmissão, eu preciso cancelar para alterar algum valor, automaticamente eu tenho a opção de exclusão do documento de saída. E vou ter o SPED NFE, que é quando eu transmito a nota fiscal para a Cefaz. E depois eu tenho diversas outras informações lá, que eu tenho manutenção de comissão, porque se eu trabalhar com comissão para vendedor, eu vou falar no segundo vídeo sobre quando que vai ser calculada a comissão, em que momento e se calcula, beleza? Nas nossas consultas eu posso ter uma consulta de cadastro, eu posso consultar os genéricos, eu posso ver todas as tabelas do meu sistema ou todas as tabelas que eu tenho autorização a enxergar. E eu posso gerar um cadastrinho em Excel, de repente quero ver todos os meus cadastros de cliente, quero fazer uma análise, eu posso imprimir isso para o Excel e ver se eu não olhar, por exemplo, o endereço, a cidade, o estado, o telefone, o CEP, e posso fazer uma análise mais apurada exportando para o Excel. Eu tenho a posição de clientes, que a posição de clientes é exatamente
esse cliente, quanto ele já comprou de você, quanto ele tem pedidos colocados, quanto foi faturado, quanto foi entregue. É um cadastro muito bom até para análise geral de crédito, análise geral do cliente, é muito legal isso daí. Consulta produto, ele vai me consultar que eu tenho de saldo, quantos pedidos eu tenho colocado para ele, se eu tiver produção, se eu tenho ordem de produção em aberto para esse produto e assim por diante. Consultar a nota fiscal de saída é um espelho da nota. De repente eu não quero transmitir a nota ainda, eu preciso confirmar se os dados estão corretos, se calculou certinho. Porque você pode preparar um documento e olhar lá, de repente, putz, eu esqueci de calcular um imposto, esqueci de configurar o sistema para calcular imposto A, B, C, então eu preciso cancelar. Eu consigo visualizar a nota fiscal e tudo o que ela vai gerar de integração, de dados, antes de mandar para a Cefaz. E nos relatórios, eu vou ter relatórios em geral, que nós vamos ver lá no RP. Tá? Quando a gente estiver no segundo, provavelmente o relatório nós veremos no terceiro slide, no terceiro vídeo desse primeiro módulo do SIGAFAT. Beleza? E por enquanto, para o primeiro vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like, compartilhe com quem você acha que interessa pelo assunto, tá? Se inscreva no canal e nos aguarde aí, logo logo teremos o vídeo número 2 do módulo de faturamento. Beleza? Obrigado e até mais. Tchau, tchau.